seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre quando é alguma demanda, quando é alguma puxada de orelha do seu guia ou quando é apenas a sua colheita. O que eu tô querendo falar com isso? Bem, tem momentos da nossa vida em que a gente passa por situações nem um pouco agradáveis e às vezes é uma coisa atrás da outra, né? Situações em que a gente pensa: "Cara, ou eu tô sendo demandado, demandada, tem alguma energia complicada me sugando e atrapalhando a minha vida, ou então o meu guia, o meu guardião tá me dando uma coça", né, também tem esse linguajar. Só que a gente esquece um fator extremamente importante, que são as nossas ações. As escolhas das nossas ações, a forma como a gente vai agir perante certas situações que acontecem na nossa vida diariamente. E às vezes você está passando por uma coisa agora que você fez há muito tempo atrás, só que você não lembra. E aí, o fato de você não lembrar, o fato de ter essa forma comum, né, das pessoas pensarem que é demanda, é egum, é obsessor, é energia negativa. E, gente, grande parte das vezes não é. Grande parte das vezes a culpa é sua. E eu sei que isso não é algo agradável de se ouvir, que certas coisas que estão acontecendo na sua vida não tão legais, a culpa é sua, mas acontece muito. É muito mais difícil, podemos assim dizer, de realmente ser uma demanda de um trabalho. E é muito mais fácil ser pelas suas próprias ações. Às vezes você não fazer algo que precisava ser feito, às vezes você fingir que algo não está acontecendo, às vezes você não fazer esse processo de ressignificar certas coisas, de lidar com certos sentimentos que depois viram padrões, que depois, né, viram consequências, né, gente, ação e reação, consequências físicas, mentais e consequentemente espirituais. Porque a gente também tem aquele costume de pensar muito do imediatismo, né? Eu fiz aqui e vou pagar agora. E nem sempre é assim. Normalmente as coisas elas levam tempo. Eu falo muito aqui sobre essa coisa, tudo leva tempo, tudo leva tempo. E realmente, gente, tudo leva tempo para as coisas boas acontecerem e para as coisas não boas e, no caso, ruins acontecerem também. Então, às vezes, você está pagando, na verdade, você está tendo uma colheita de um plantio que você fez há muito tempo atrás, erradíssimo. E aí agora você está colhendo. E aí agora você acha que, sei lá, é demanda, é obsessor, enfim, como eu estava falando antes, ou é os seus guias te dando uma coça, ou querendo que você passe por uma situação ruim. E aí às vezes acontece de muitas pessoas ficarem desgostosas com a espiritualidade, enfim, com aquilo que acredita, porque acha que de alguma forma é a espiritualidade te fazendo pagar. E, gente, nem sempre. A gente tem o poder sobre a nossa vida, a gente tem o poder sobre as nossas escolhas, sobre os nossos caminhos, sobre as nossas ações, e tudo tem uma consequência. Se você encontrar alguém na rua, dar um soco na cara dessa pessoa, vai ter uma consequência. Pode dar uma consequência horrível, às vezes a pessoa pode dar as costas e seguir o rumo dela e depois só que você vai pagar por aquilo. E eu sei que é um exemplo meio idiota, mas é nesse nível sobre relacionado a colheita e plantio. As coisas, elas nem sempre acontecem naquele momento. Às vezes é um acúmulo de ações que você está fazendo, é um acúmulo de pensamentos, de formas de lidar consigo, com o outro, com a vida, ou a falta de ação, dependendo em alguns casos, que fazem com que, sei lá, você não consiga um emprego porque você não está mandando currículo, você não consegue melhorar sua vida financeira porque, sei lá, você não está fazendo uma especialização, você não está estudando, você não está buscando uma outra língua para ganhar mais, ou enfim, ou você está querendo viajar, mas você não consegue guardar dinheiro porque você gasta, gasta, gasta.
Ou, você não tá em relacionamento nenhum porque, olha só, às vezes você é uma pessoa extremamente insuportável de estar perto. Porque você tem as suas questões que você tem que lidar e é muito difícil estar no relacionamento com uma pessoa que está todo problemático. Ninguém quer ficar perto de você, ninguém gosta de você. Por que será? Será que você é uma pessoa tão legal assim? Ou será que todo mundo tá errado em relação a você? Então, às vezes, a gente precisa botar a mão na consciência e perceber que a culpa de grande parte das coisas ruins que acontecem na nossa vida é nossa. E isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque quando você está nesse caminho de espiritualidade, está lidando com a sua espiritualidade, é muito fácil colocar a culpa no outro, né? É muito fácil ver o outro que é o errado. É muito fácil ver o erro do outro. E na hora de você ver o seu próprio erro, os seus próprios problemas, você não consegue enxergar, porque é difícil, né? É difícil ver que você tá errando, é difícil ver que você tá tendo ações não tão legais, pensamentos não tão legais, agindo com os outros de uma forma nem um pouco respeitosa. E aí, gente, ação e reação, como eu estava falando antes. As pessoas, no modo geral, elas não querem ficar perto de pessoas complicadas, de pessoas que são negativas, de pessoas que reclamam, de pessoas que, sei lá, imagina, uma pessoa que vive reclamando, né? Gira nesse mundo de escassez, né? Nessa energia de escassez, não no mundo, né? Na energia de escassez. E tudo reclama, e tudo não tá bom, tudo é muito pouco, é muito difícil. Gente, que tipo de resultado essa pessoa vai conseguir? Alguém que só reclama da vida, alguém que só, sei lá, maltrata a si mesmo e consequentemente aos outros. Alguém que não acredita em si, alguém que, cara, é completamente desorganizado, desorganizada. Que tipo de resultado essa pessoa vai ter? Será que essa pessoa vai ter uma boa colheita, coisas boas acontecendo, e entendimentos, e autoconhecimento, ou essa pessoa, sei lá, ela vai cada vez mais pra lama? Porque não tem como. É algo que eu já falei, semelhante atrai semelhante. E isso, gente, não é só questão de pessoas, também é, mas é questão de energia, porque tudo é energia. Então, se você tá vibrando, o que significa estar vibrando? Pensando, agindo, falando, sabe? Tudo é energia. Então, você fala, você pensa, você dorme pensando naquilo, você acorda pensando naquilo, você não faz nada sobre, só sabe reclamar ou maldizer as coisas. Você só vai atrair coisas iguais. Não tem como você ser uma pessoa extremamente densa, negativa, reclamona e ter prosperidade. Não são pessoas prósperas, elas vão passar pelas situações dificultosas, né, problemas, enfim, a vida acontece, mas elas sempre vão tentar dar um jeito de sair daquilo, elas sempre vão tentar ver o lado positivo, mas não de uma forma tóxica, né, naquele positivismo tóxico. Mas realmente, cara, o que eu tenho para aprender sobre essa situação? Tá, isso aconteceu, o que eu tenho que entender com isso? O que eu tenho que entender que eu devo continuar fazendo ou talvez eu devo parar de fazer? Ou que eu devo mudar? A pessoa que ela vibra na prosperidade, no autoconhecimento, integração das sombras, enfim, ela vai passar pelas situações difíceis, porque acontece com todo mundo, e você estando no processo de autoconhecimento espiritual, entendimento, não significa que você não vai passar. A diferença é a forma como você vai lidar com isso. Então você entende que, tá, isso daqui aconteceu por quê? Porque eu fiz isso, isso, isso e deu esse resultado. Eu não conseguia me alavancar na minha empresa que eu tô trabalhando porque, poxa, na oportunidade que eu tive, eu não peguei, eu fiquei com preguiça, sei lá, aconteceu outra coisa. E eu não fiz. Então eu tive um resultado talvez não tão legal. Então tá, eu aprendi com isso e agora numa próxima oportunidade, numa próxima opção que der pra mim, eu vou agarrar com unhas e dentes e vou dar o meu melhor. Então, quando você entende que nem tudo, quase nem tudo é demanda, normalmente a culpa é sua,
fica mais fácil ou mais difícil, dependendo para cada pessoa, né? Porque assim, também acontece de, mas fulano de tal tem inveja de mim, ciclano tem olho gordo, realmente alguém fez trabalho. Beleza, pode acontecer, gente, acontece, né? Mas se isso realmente vai pegar em você, pegar, né, no modo de falar, vai encontrar uma fresta, vai encontrar um espaço ali para adentrar a sua vida, é com você também. Porque imagina, se você é uma pessoa que se protege, tem uma proteção psíquica que é extremamente importante, eu sempre falo isso na maioria dos meus vídeos, e eu sempre vou falar, é importantíssimo você estar com a sua força mental, né, o seu entendimento mental, a sua saúde mental em dia, porque proteção psíquica, gente, é grande parte da proteção, da proteção mesmo, de você estar protegido contra energias diferentes, né? Energias terceiras, podemos assim dizer, de pessoas vivas, né, conhecidas ou não, e também de energias desencarnadas. Então, quando você tem a sua energia psíquica, né, você tem autoconhecimento, você se cuida mentalmente, faz tudo que precisa ser feito, a chance de você virar alvo, mesmo quando alguém faz algum tipo de demanda, porque demanda, olha só, não é só fazer trabalho, uma demanda também pode ser pensamento, pode ser língua, né, no caso do falar, mal dizer o outro, também pode ser dado como uma demanda, um trabalho, né, no nível diferente. Se você está psiquicamente se cuidando, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, é muito difícil aquilo realmente te adoecer, por exemplo, te deixar de cama. Você pode ali ficar meia bomba, perceber que tem uma coisa estranha, conversar com os seus guias da forma que funciona para você, ou com a sua espiritualidade, enfim, aquilo que você vive, né, em relação ao espiritual. E aquilo já cessa, você já entende, já se protege, já se cuida e segue em frente. Agora imagina você é uma pessoa que só reclama, acha que tudo é demanda, que tudo é trabalho, que você é o coitado, você, enfim, não faz nada de errado. É uma grande porta aberta para esse tipo de energia, porque esse tipo de energia se alimenta disso também, né? Então aí quando você vai ver, você tá numa grande porcaria, sabe? Uma grande sujeira. E aí, para você sair disso, você tem que ter muita vontade e ser muito verdadeiro aonde você errou, aonde você não fez, aonde você deixou de fazer ou aonde você fez errado ali, sabe? Então, grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, e eu sempre vou trazer vocês aqui como os protagonistas da vida de vocês, o caminho de vocês, da cabeça de vocês. A culpa é nossa. Eu também me boto num lugar também, eu também tenho que me cuidar. Sempre, gente, sempre. Vai ter momentos que a gente não vai estar tão bem, e isso faz parte. Só que a gente sempre tem que estar observando e reorganizando, ou recalcular a rota, né? Poxa, hoje eu não tô muito legal, tá? O que eu posso fazer para melhorar minha energia? Ouvir uma música, fazer um exercício. Se eu tenho animais, ficar perto dos meus animais. Tô precisando conversar, marca uma consulta com o psicólogo. Preciso aumentar minha medicação, fala com a sua psiquiatra. Ou um amigo, uma amiga de verdade que você pode conversar, desabafar. Vai lá e faz, né? Ou você tem outros métodos que vão fazer com que aquela sua energia ela se eleve, né? Que você vibre mais, então você vai lá e você faz, sabe? Porque senão você só vai cada vez mais para baixo. E é muito comum acontecer isso, principalmente com a energia que temos nessa Terra, que infelizmente é uma energia mais densa, que tende a densificar a gente por outras pessoas, ações, situações horríveis que acontecem, e energeticamente isso vai dificultando, né, a nossa vida. Mas aí é o nosso trabalho fazer alguma coisa sobre, né? É o nosso trabalho a gente se cuidar diariamente. Não é algo que você
né, nessa coisa do plantio e da colheita, o plantio, ele é diário, né, é as escolhas que você faz no seu dia de sempre tentar ser uma pessoa melhor, para si primeiro e depois para os outros, se cuidar, se priorizar, enfim, tudo aquilo que já é muito óbvio, mas a gente acaba não fazendo porque a gente entra no modo automático. E aí isso obviamente reflete para a vida espiritual, para nossa mente, e aí quando vai ver, pode virar uma grande confusão, e quanto mais rápido você percebe, melhor é, tá? Então, voltando, nem tudo é demanda, e às vezes se é uma demanda, você abriu algum tipo de brecha. E aí você pode falar: "Nossa, mas é muito injusto". Mas eu particularmente eu não acho questão de ser injusto ou não, porque a vida é sua. Então, se tá adentrando alguma coisa, é porque você tá dando espaço de alguma forma, porque a vida é sua. A sua vida, ela não pertence a seu pai, a sua mãe, a seu tio, a sua tia, a avó, papagaio, seu passado. A vida, ela pertence a você. O seu espírito pertence a você. Então, o que você tá fazendo ou deixando de fazer que tá abrindo espaço para algo, alguma coisa conseguir atrapalhar a sua vida? O que você tá fazendo de errado? E não pense em grandes coisas, não pense em grandes coisas. Pense em pequenas coisas. Padrões de ações, ciclos viciosos, padrões de pensamento, formas de que entra nesses padrões, né? Formas de lidar consigo mesmo. Você é a primeira pessoa a se botar para baixo? Você é a primeira pessoa a não acreditar em si? Quando alguém te dá uma oportunidade, você fica assim, ai, será que é demais? Gente, isso tudo vai abrindo brecha. Isso tudo também são plantios que a gente vai ter uma colheita. Ah, Nath, então significa que eu tenho que estar 100%? O 100% ele não existe. Como assim? A gente tem que tentar ser o mais equilibrado possível, né? Mas não vai ser toda hora que a gente vai estar 100%. Às vezes a gente vai estar 80, uns 70, uns 60. Quando chegar nos 50, a gente tem que ficar de olho. Mas é sempre um reorganizar, reformular, observar, sempre estar em observação, para que as coisas elas não desandem, né? Para que não precise virar um grande problemão para que você tenha que resolver. Que as coisas sejam pequenas, né? Os problemas eles sejam pequenos e você consiga resolver eles logo e voltar para um ciclo mais saudável para você e consequentemente para sua vida, né? Que você caminha. Bem, eu acho que é isso para o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. É importante a gente entender, pelo menos para mim foi, é importante entender essa forma de ver a vida, essa forma de ver as situações, que a gente tem que estar no lugar de protagonista, tanto para as coisas boas também como para as coisas ruins. E eu sei que vão ter situações que vão sair do nosso controle, porque a gente vive em sociedade, vivemos com outras pessoas, tem outros terceiros, quartos, quintos, né? Mas no máximo que a gente puder, no máximo que a gente conseguir, de forma saudável e equilibrada, tomar conta da nossa vida de forma verdadeira e presente diariamente. Bem, é isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.